A Cinemateca ela é fundamental para o cinema brasileiro. O que é uma cinemateca? É a casa do cinema. Um país sem uma cinemateca forte é um país sem um cinema tão forte. A Cinemateca Brasileira é a história da cinematografia nacional e o maior acervo de material fílmico da América Latina, de 250 mil rolos e 45 mil títulos. Ela é criada com este nome em 1956, porém a sua origem se dá com o Clube de Cinema de São Paulo em 1940 e posteriormente com a Filmoteca do MAN em 1949, todas com participação de Paulo Emílio. Não dá para pensar em crítica, não dá para pensar em teoria, não dá para pensar em preservação sem pensar no Paulo Emílio. Tipo, ele foi o responsável, assim, pela construção de uma base de sustentação do cinema brasileiro. Foi o grande pensador do cinema brasileiro, nas diversas áreas. Assim. Então, além de toda a contribuição que ele deu para a criação da Cinemateca, para a movimentação de um cineclube, né, para a criação de uma geração de críticos, ele era um cara que vivia, respirava o cinema brasileiro. A história da instituição é marcada por adversidades que vão desde a falta de recursos, locais impróprios de armazenagem dos filmes e conflitos internos entre os próprios membros, até aos 4 incêndios em diferentes períodos na sua história de 60 anos, com o mais recente em fevereiro de 2016. Ela teve 4 sedes diferentes ao longo deste período e hoje está na sua melhor instalação, no antigo matadouro da Vila Clementino, desde 1993. E ela tem uma história marcada por uma série de problemas e de crises, né? Principalmente por falta de incentivo do governo, mas ela vai se desenvolver muito pela força de vontade de pessoas interessadas no cinema e na recuperação da memória nacional, como o próprio Paulo Emílio. Um casamento de diferentes talentos e vocações que formou e que conseguiu ir desenvolvendo a Cinemateca. Então com certeza, pode ser considerado o nosso maior acervo cinematográfico e pode ser considerada a maior memória nacional do cinema que a gente tem no Brasil, a Cinemateca Brasileira. Isso é claro, isso tem uma importância básica, fundamental, porque assim como a produção bibliográfica no país é preservada numa biblioteca nacional, então as diferentes formas de arte têm que ser preservadas em lugares específicos. Então uma cinemateca é o lugar onde se preserva a cinematografia de um país. A Cinemateca Brasileira, ela serve muito de recuperação para vários filmes, por exemplo, do Humberto Mauro, a própria recuperação do Limite, do Mário Peixoto, que é um filme que por muito tempo ele não estava em boas condições. Então filmes, por exemplo, experimentais, filmes dos anos 60, que muitos filmes estavam perdidos do chamado cinema underground brasileiro, ou Boca do Lixo de São Paulo. Inclusive filmes que estavam se desgastando, filmes que estavam em condições lamentáveis e que praticamente se perderiam por causa das más condições de conservação, né? E principalmente porque eram filmados em película. Muitos deles, a película, ela tem essa questão da combustão. A película cinematográfica é feita tem o suporte, que era nitrato, depois virou acetato, mas a emulsão dela é uma emulsão feita de detritos animais, ou seja, é uma coisa orgânica. Então, como coisa orgânica, ela tende a se deteriorar. Então, assim, desde o início do cinema é uma arte muito frágil. O filme antigo, ele entra em combustão espontaneamente. Dependendo da situação, da temperatura e da umidade relativas, ele entra em combustão e a combustão é inextinguível, simplesmente porque ela gera oxigênio. Como ela gera oxigênio, você pode botar debaixo da água que ela continua em combustão. Porque o material da película ele é altamente inflamável. Então, infelizmente, a Cinemateca passou por uma série de incêndios que acabaram por destruindo grande parte do nosso patrimônio nacional. Infelizmente, a gente teve outro incêndio recente na Cinemateca também. E antes pegava fogo em tudo, porque estava tudo junto. Tá? Agora, pelo menos, só uma célula pegou fogo e conseguiu, os bombeiros, com muita sabedoria, conseguiram resfriar as outras células e, com isso, só aquela foi queimada. Mas a fragilidade da instituição continua muito claro, porque você vê aquele prédio lindo, aquelas instalações que são de encher os olhos e que impressionam, inclusive, estrangeiros. Tem cinemateca no mundo que não tem aquela instalação.
na hora da preservação, na hora, enfim, da coisa para valer, a fragilidade aparece. Do outro lado é a obrigação que os arquivos de filme têm de disponibilizar, não é disponibilizar só, não, é de vitalizar essa cultura cinematográfica. Essa cultura, não adianta você guardar esses filmes, você guarda para alguma coisa, você não serve para nada, pode jogar fora. Não, você tem que dinamizar, você tem que chamar a atenção do público, não é só de estudioso, não, do público em geral, sobre o porquê que é importante aquelas coisas que estão sendo guardadas, qual a significação daquelas coisas. E isso é toda essa atividade de dinâmica cultural que os arquivos devem fazer. Então a importância de uma cinemateca para um país, ela é vital. É a base para a preservação daquele acervo cinematográfico. É a base para a divulgação dos filmes. É a base para qualquer pessoa que queira fazer uma pesquisa na área de cinema. Então o trabalho dela, a manutenção de um trabalho da cinemateca é indispensável. E, infelizmente, nos últimos tempos, eu acho que a gente não tem dado o devido valor para a cinemateca. Ela tem enfrentado sucessivas crises e deixado de cumprir, ou cumprido com muito mais dificuldade, o papel que ela deveria cumprir ou que ela cumpriu até um pouco tempo. A Cinemateca foi utilizada pelo governo federal para fazer política cinematográfica. E isso é um desastre. A Cinemateca é um órgão de preservação, de cultura cinematográfica, ele não pode se misturar. A política cinematográfica é predatória. A política cinematográfica significa verbas, né, ações, políticas, tá certo? Não pode. A Cinemateca não pode se envolver com isso. E ela se deixou envolver com isso. Ele precisa de estabilidade, as pessoas precisam estar lá, elas aprendem o ofício. Você acha que se a gente perder o rapaz que hoje dirige o laboratório da Cinemateca, você acha que a gente encontra outro no mercado? Não encontra. Esse moço foi formado lá. Tem agora quase 10 anos de casa. Se ele for embora, nós voltamos para trás tudo. Voltamos para uma fase de tentativa e erro. Tal, quer dizer, é uma instituição que precisa de estabilidade. E o governo federal não tem dado a ela nos últimos anos, isso não tem a ver com este governo, só tem a ver com o governo anterior, não tem dado a ela a necessária estabilidade. O papel que a Cinemateca tem extrapola a política. Eu acho que isso na Europa é mais claro. É um bem nacional. É tratado como uma joia. Então é um outro tipo de relação. É um outro tipo de relação com aquilo que é mais fundamental, com a cultura, com a ideia de cultura. O que é cultura do ponto de vista etimológico da palavra? É preservar aquilo que os outros cultivaram no passado para gerações futuras. Cultura é isso. E eu acho que isso no Brasil, num país ainda tão problemático como o Brasil, ainda não é encarado da forma como tem que ser encarado. Que é uma coisa muito difícil de ser reconhecida, porque ainda mais em cultura subdesenvolvida, aí não é nem de terceiro mundo ou em desenvolvimento, a cultura brasileira é subdesenvolvida. Ela não se desenvolveu, o povo e a elite brasileira nunca prestaram atenção, deram o devido respeito para a cultura brasileira. Por quê? Porque a história brasileira é tão ruim que não há muito por que preservá-la, tá certo? A melhor ideia é que as pessoas têm de apagar, é melhor esquecer, não é isso? Isso é terrível, porque se você não tem noção do processo histórico, você nunca superará o processo histórico. Você fica se reinventando sempre, você fica começando do zero sempre. Portanto, é uma ilusão. E pensar o quanto a gente já perdeu de memória. E o quanto a gente pode perder de memória se a Cinemateca não for tratada com o respeito que ela tem que ser tratada. Se ela não for colocada pelo Ministério da Cultura como um órgão fundamental dentro da preservação da memória do país. Conservar filmes é uma coisa que demanda recursos, né? Porque você precisa de depósitos climatizados, com umidade controlada, que é importantíssimo. Não adianta se você ter uma temperatura, porque os fungos e as bactérias do material orgânico se proliferam se você não tem uma umidade baixa. Esse desequilíbrio pode acontecer a qualquer momento. E você sente pelo cheiro, a emulsão começa a derreter, você percebe, você abre o rolo, sente um cheiro muito forte, adocicado, de banana, assim, banana. E aí você começa a puxar o filme e o filme está todo colado.
Então, aí você sabe que esse rolo tem que imediatamente ser isolado, que ele já está em condição pré de combustão. Ora, isso como é que você percebe? Não tem um sensor em cada rolo, não é possível isso. Você tem que ter um trabalho permanente de revisão. E isso era feito. Mas o governo federal tirou a verba da Cinemateca, então a Cinemateca deixou de fazer esse trabalho. Cortou esse trabalho, por falta de verba. Então isso mostra o quanto é importante a gente recuperar o nosso cinema, né? Porque tanto a Veracruz quanto a Cinemateca Brasileira estavam praticamente esquecidos e muitas vezes eles guardam muito da memória nacional. Veja como a situação é enganosa. A Cinemateca parece uma instituição sólida, não está nada sólida, continua muito frágil, dependendo de boa vontade governamental, dependendo de verbas, dependendo de solidariedade pública. É triste constatar. Então a gente não pode deixar de lado o cinema brasileiro, porque ele é um registro, inclusive, da nossa história, do contexto histórico. Então o cinema, ele é uma fonte viva justamente da história, e por isso ele deve ser sempre conservado e deve ser tratado com o respeito que ele merece.